A nossa vida é feita de escolhas, e se quisermos crescer espiritualmente e avançarmos na caminhada com Deus, precisamos escolher agir pela fé e ignorarmos o medo. As pessoas dizem que a crise revela o nosso caráter, e eu acredito nisso, porque é diante das situações difíceis que mostramos se realmente confiamos em Deus ou em nossa própria capacidade. É na crise que revelamos a nossa fé ou a falta dela. A Bíblia conta que certa vez Jesus foi até o barco dos discípulos andando sobre as águas, e eles ficaram com muito medo, mas Pedro foi ousado e ele quis fazer o mesmo que Jesus. Veja como foi. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Essa não foi a primeira vez que Pedro viu o mar e a tempestade, pois ele era um pescador. Mas diferente das vezes em que ele foi obrigado a fugir das tempestades do mar para salvar a própria vida, desta vez Jesus o chamou para entrar na tempestade e enfrentar o mar furioso. Ele até obedeceu ao chamado de Jesus, mas assim que deu os primeiros passos, Pedro começou a afundar, porque começou a olhar para o vento. Nós podemos comparar o mar à nossa própria vida, e os ventos a todas as situações difíceis que acontecem em nosso dia a dia. E quantas vezes nós perdemos o foco por causa delas? Nós deixamos de olhar para Jesus e prestamos atenção no tamanho do problema e nas mentiras que o diabo sopra em nossa mente. E assim como Pedro, nós começamos a afundar. É por isso que quando Jesus estendeu a mão para levantar Pedro, ele disse: "Homem de pequena fé." Isso porque todas as vezes que deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para as circunstâncias, a nossa fé diminui. Mas à medida em que caminhamos com os olhos firmados em Jesus, a nossa fé cresce, e por mais que as tempestades venham, nós saímos delas vitoriosos. Se você está passando por um momento difícil, faça uma análise. Qual é o vento que está tentando roubar a sua fé? A crise no seu casamento? Nas finanças? O sonho que parece cada vez mais distante? Ou as acusações do diabo pelo que você fez de errado no passado? Eu te aconselho a ignorar tudo isso e olhar firmemente para Jesus, pois a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.